Nós temos vivido nesse tempo situações tão constrangedoras, tão difíceis de se entender, estão zombando duramente do altar de Deus, estão acontecendo assim inúmeros, seguidos, né, conflitos vergonhosos, e é no altar de Deus. A gente precisa entender reino de Deus, escândalos, altar de Deus, ofensa a Deus, coisas que parecem que nesse tempo já não fazem sentido nenhum na cabeça de algumas pessoas. O ego, o orgulho, não é? Pessoal ali, né? O antropocentrismo mesmo, está me fugindo até a palavra, mas o ser humano no centro de tudo parece que tomou a consciência, lavou a consciência, cauterizou a consciência das pessoas, que elas perderam o temor de Deus, ou já cresce sem noção do temor de Deus. A gente sabe que na juventude todos nós já passamos, e muitos de nós, todos não, né? Muitos de nós já passou por essa fase da juventude e sabe que na juventude eles pensam que sabem tudo, eles pensam que pode tudo, sabe? Não tem limites, a cabeça não está voltada para a realidade, eles estão vendo a vida, mas não conseguem enxergar a realidade. Aliás, muitos adultos já estão quarentões hoje, nesse tempo, por causa de todo esse trabalho de maquinação do mal, e ainda não cresceram. Então, se cobrar de pessoas mais novas, quando até as pessoas mais velhas estão precisando estar verdadeiramente na presença de Deus, fica muito complicado. A Bíblia, em Mateus 18, 7, fala assim que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. A gente precisa estar atento com isso, principalmente nesse nosso tempo que nós estamos vivendo, que um sincretismo tomou posse da Igreja de Cristo, e a gente olha e procura o Evangelho de Jesus muitas vezes e não encontra. Você encontra denominações, encontra pessoas se dizendo cristãos, mas você não encontra Evangelho de Jesus genuíno. Se você não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo. Se não é inscrito, eu convido você, se inscreva, ative o sininho, porque essas ações vão ajudar que esse vídeo seja mais distribuído, seja espalhado e ele chegue a muitas outras pessoas. Nesse tempo, nós precisamos entender coisas pequenininhas e aprender a nos dedicar e fazer coisas pequenas também. Nós estamos, todos nós, precisando aprender muito e nos achegar de novo para a direção certa, porque parece que a humanidade saiu muito do prumo do lugar certo. Aqui nesse texto que eu citei, de Mateus 18, 7, fala que ai do homem pelo qual vêm os escândalos, mas essa palavra homem aí não é a palavra homem, sexo masculino, não, porque eu já tenho ensinado aqui no canal que no original o melhor termo para se referir a homem é o termo ish, e esse termo aí é adamá. Então, esse termo significa gente, significa pessoa. Então, esse termo aí, embora na nossa tradução esteja escrito, não é ai, né, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, está significando aí gente, pessoas, né? O coletivo aí. Então, só para dar essa explicadinha, porque eu gosto sempre de estar trazendo essas coisas, né? Olha, eu sou de um tempo onde a gente não só via a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja, mas a gente sentia a presença do Espírito Santo na igreja, mas existia em nós sentimentos de louvor e adoração. E deixa eu explicar aqui para você, louvor é quando você sabe que aquilo faz bem e você elogia, você fala sobre aquilo com respeito, né? Você conhece, você tem reconhecimento. Isso é louvor, é quando a pessoa reconhece a grandeza, no caso de Deus, reconhece
a grandeza de Deus. E adorar a Deus é mais ligado para reverência, para você se prostrar, para você reconhecer a grandeza e o poder de Deus sobre a sua vida. E o Espírito Santo, ele só vai agir em nós quando nós temos esses sentimentos na nossa vida. A gente entende, a gente tem essa questão do reconhecimento, e com esse reconhecimento da grandeza, do poder, da autoridade de Deus, vem o arrependimento que traz a transformação e que traz aí a nossa reverência, a nossa adoração, a nossa submissão e entrega total a Deus. Eu não quero falar sobre certo e errado, sobre o pastor e a vitória. Na verdade, quero falar sobre certo e errado, sim, mas não diretamente ligando o nome daquelas pessoas envolvidas em todo esse conflito. Porque se para nós reconhecermos a grandeza de Deus, e é isso que Deus quer gerar nesse tempo, homens de poder, é impossível sem matar o nosso ego e reconhecer a grandeza, o poder, a soberania de Deus. Por isso está tendo tantos e tantas pastoras aí fazendo cada coisa terrível, adultos, não é, aceitando, meninos, crianças, pregando e falando nas suas cabeças, e eles indo nessa direção dessas coisas todas. É uma loucura, uma distorção tão terrível. O inimigo está fazendo um balaio tão monstruoso dentro da igreja de Cristo, que hoje existe uma postura correta de você estar ali diante de Deus, porque nós vamos pagar caro por essa falta de entendimento, não estar na igreja, não estar servindo a Deus, e quando está lá para comunhão e adoração com Deus, também não está fazendo, está envergonhando, destruindo, sendo instrumento de Satanás em redes, igual a internet, que vai distribuir não só para dentro do Brasil, mas para o mundo todo, o tempo inteiro, dia e noite, aquilo sendo mostrado. É impossível que num país de mais de 210 milhões de pessoas não venha um escândalo. Mas ai de quem ou por quem vem um escândalo. A gente precisa entender que a gente precisa acabar com esse orgulho, acabar com o ego, sabe? Reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, porque aí nós vamos entrar num sentimento que Jesus tinha e que ele gerou homens de poder com aquele sentimento, que era o sentimento de não se influenciar com o mal, de não se deixar tocar pelo mal. Se o pastor tivesse esse sentimento naquele dia, aquele líder daquela igreja, ele teria tido sabedoria suficiente para reger aquela situação e tirar aquilo tudo de letra, com argumento, com estratégia, porque com o mal a gente tende a ser mais poderoso que ele. E aí, nesse ponto, é onde a gente vê esse poder do não se influenciar, de não deixar, não é, haver uma identificação com o mal, que é o que Jesus fazia e o que ele ensinou, o quanto isso é tão importante na vida de homens e de mulheres. E a menina, talvez, a mocinha, a Vitória, talvez ali fosse um grande momento na vida dela, para ela dar uma grande lição para aquela igreja, uma grande lição para aquele pastor. Olha, de repente, já imaginou se ela tinha 30 minutos, se ela pegasse 10 minutos e deixasse o Espírito Santo falar naquele dia, não tivesse que ser o ego dela, nem o ego do pastor, nada dessas coisas humanas. Se o Espírito Santo estivesse podendo se manifestar no altar de Deus, como teria sido poderoso aquele momento em que eles estavam ali reunidos verdadeiramente. Poderia ter havido ali um culto de adoração, um culto de louvor a Deus, né? Porque a entrega a Deus, ela pede renúncia, compreensão,
domínio próprio, e tudo isso está ligado a não se influenciar com o mal, não deixar o mal dominar e ferver sobre a sua cabeça. E aí a gente vai lá para Gálatas 5, né, 22, 23, onde vai falando lá que os frutos do Espírito Santo, sabe? Se ele tivesse naquele altar ali, quais seriam os frutos do Espírito Santo naquele altar? Seria amor, alegria, paz, bondade, o que mais? Longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O mal não ia ter mais poder, não era a influência do mal que ia vencer ali naquele momento, porque quando a gente tem domínio próprio, a gente sabe lidar com situações adversas, é ali, no meio dos conflitos, no meio da tempestade, que a gente glorifica, que a gente exalta, que o nome de Deus se sobressai sobre o nosso nome, porque convém que Cristo cresça, que o nome de Jesus cresça e que o nosso nome seja extirpado, que o nosso nome seja apagado, porque enquanto a gente estiver querendo aparecer, o nome de Jesus Cristo não pode aparecer. E é isso que Deus quer gerar nesse tempo. Homens que estejam lá dentro das suas casas, em unidade com Deus, colocando Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Homens que se prostrem diante de Deus e que não se sintam impotentes, incapazes, nem tampouco autossuficientes, arrogantes, mesquinhos, nem homens e nem mulheres. Que o ser humano seja quebrado diante do altar de Deus, porque por causa dessa briga de sexos, essa briga de orgulho, essa briga porque pelo nome, para que seu nome possa aparecer, sabe? Por todas essas coisas, o amor de Deus tem se esfriado, tem se apagado, a vitória do inimigo tem sido completa, porque falta a presença do Espírito Santo no altar de Deus, dominando o altar de Deus e trazendo os frutos dele para reinar em todo o ser humano. Então, que o que aconteceu ali com a Vitória, que Deus possa falar no coração dela, que Deus possa falar no coração do pastor também, que já é um homem de cabeça branca, e que através deles dois ali, que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração e mostrar para nós, isso daí é o que não deve ser, mas existe o que deve ser e o que pode ser feito ainda nesse tempo. Deus quer transformar o seu coração, homem, e tornar você um homem de poder dentro da sua casa, porque o homem, só o homem, debaixo da ordem de Deus, cumprindo o mandado de Deus, pode transformar e quebrar todas as armadilhas do mal nesse tempo. Uma mulher adulta, experiente, uma mulher de oração, uma mulher com o dom da palavra, uma mulher quebrantada na presença de Deus, não vai substituir o seu lugar. Nem que ela seja mesmo, né, virtuosa e dedicada ao Senhor. Não vai. Deus estabeleceu um lugar para o homem, e se os homens não estiverem junto com ele, em unidade com ele, levando ele para dentro das suas casas, o mundo vai mesmo de mal a pior, porque o homem é que tem essa missão. O lugar é de vocês. Então comecem a ver e permitam que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e transforme nesse tempo a sua vida, a vida dessa geração de agora, e também atinja a vida das futuras gerações. Não saia daqui sem deixar seu comentário. Você concorda comigo? O que você entendeu de toda essa loucura e mais esse escândalo com o nome da Vitória Souza? Também não sai daqui sem ir lá na descrição. Vai lá na descrição, vê o material que eu preparei, que eu tenho preparado, 2 livros, os 2
são para arrebentar o seu coração e mostrar o poder do homem, o poder e a autoridade que está colocada sobre o homem, e o quanto isso é importante para esse tempo, e o quanto que pode ser bênção na vida das mulheres ao redor. Se você conhecer o que Deus tem para nós como função, papel, as características de um e outro, o inimigo não vai provocar e não vai nos destruir através de coisas como essa daí, essas banalidades. Que Deus multiplique essa palavra e abençoe o seu coração.